Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus. Mais um encontro aqui, nós vamos falar sobre a lição de número 2. Nós estamos aprendendo sobre os reis de Israel. E a lição de hoje tem como título: O povo pede um rei. E a nossa história está lá no livro de 1 Samuel, capítulos 8, 9 e 10. O objetivo da nossa lição de hoje é nós aprendermos que se nós seguirmos os mandamentos de Deus, nós vamos nos tornar pessoas muito mais sábias. Antes de iniciarmos a nossa lição, vamos orar e convidar o autor da vida para estar conosco? Senhor, Pai, nós lhe agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos aqui juntos para aprender mais de Ti. Senhor, nós lhe convidamos para estar conosco do nosso ladinho. Senta no nosso sofá, do lado da nossa cama, Pai, onde nós estivermos, que o Senhor esteja ao nosso lado. Prepare as nossas mentes, os nossos corações, porque este é o momento que nós reservamos para aprender mais de Ti. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E o nosso versículo de hoje, crianças, ele está aqui na nossa rica e amada Bíblia e diz: faça o que eles querem, dê a eles um rei. Está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 22. Vocês podem acompanhar se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, mas se não estiverem, vamos acompanhar por aqui. Repitam com a tia: faça o que eles querem, dê a eles um rei. Onde está, crianças? Livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 22. Esse é mais um versículo para nós guardarmos em nossos corações. Crianças, na história anterior, a tia Vivi nos apresentou o profeta Samuel. Bom, crianças, Samuel era um profeta muito amado pelo povo. O povo gostava muito de ouvir os seus conselhos. Bom, ele estava ficando velho. Por isso, ele colocou os seus 2 filhos, o Joel e o Abias, para auxiliá-lo. Mas os seus filhos, eles não eram bons. Eles faziam coisas que entristeciam o coração de Deus. Preferiram seguir os caminhos dos filhos de Eli. Lembram da história anterior? Pois é. E isso deixou o povo muito preocupado, tanto que eles começaram a pedir para ser governados por reis como os povos vizinhos eram. E eles gritavam: queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E então, crianças, alguns representantes do povo foram falar com Samuel. O Samuel, ele ficou muito triste, porque ele achava que o povo não estava gostando da sua liderança. Ele se sentiu rejeitado. Ele orou a Deus e Deus lhe respondeu: Samuel, não fique triste. Não foi você que foi rejeitado, eu fui rejeitado. Eles rejeitaram a mim como o seu rei. E então Deus mandou que Samuel desse a eles o que eles haviam pedido: um rei. Mas ele também pediu que o povo fosse alertado de que se eles passassem a responder para um rei, eles deveriam obedecer a tudo o que o rei quisesse e que o rei poderia também tomar qualquer coisa que fosse deles, caso ele tivesse esse desejo. Os seus filhos seriam treinados como soldados, as filhas cozinheiras, eles tomariam o seu melhor gado e inúmeras coisas. Mesmo Samuel mostrando para o povo tudo que um rei poderia fazer sobre eles e o domínio, até torná-los escravos, o povo não desistiu, continuaram insistindo. Eles queriam um rei. E mais uma vez, o Senhor ordenou que Samuel atendesse o pedido do povo e lhe desse um rei. Na tribo de Benjamim
havia um homem muito importante chamado Quis. Ele havia perdido as suas jumentas, algumas das suas jumentas. E então ele pediu para o seu filho Saul ir procurar as suas jumentas que haviam desaparecido. Ele foi com um dos seus ajudantes à procura dessas jumentas. 3 dias se passaram à procura das jumentas e eles não a encontraram, crianças. E então, o seu ajudante, vendo que Saul estava prestes a desistir e voltar para casa, disse a ele: aqui perto existe um homem de Deus. E tudo o que ele fala acontece. Se nós formos até lá, talvez ele possa nos dizer onde estão as jumentas. E então foi o que aconteceu. Eles foram até Samuel. Ele era esse homem de Deus. Chegando lá, o Samuel os recebeu dizendo: eu estava esperando vocês. E não se preocupem, as jumentas que vocês procuram já foram encontradas. E ele se aproximou de Saul e disse, olhando para os seus olhos, que ele havia sido escolhido para ser o rei de Israel. E então Samuel pegou o azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e ungiu rei de Israel. Para provar que o que ele dizia vinha realmente de Deus, Samuel disse a Saul 3 coisas que iam acontecer. Primeiro, alguns homens diriam a Saul sobre o aparecimento das jumentas. Segundo, ele encontraria pessoas levando presentes para o Senhor e que receberia 2 pães. E por último, que ele encontraria uma multidão adorando o Senhor com alegria e que ele seria contagiado por essa alegria e adoraria também, que ele seria transformado e não seria mais o mesmo. Tudo o que Samuel havia dito a Saul aconteceu. E ele então se tornou o rei de Israel. Saul se tornou o rei de Israel. Bom, crianças, nós sabemos que esse não era o desejo do coração de Deus. Deus ama a todos de uma forma única. E, como ele viu a tristeza do povo, ele decidiu atender. Isso não significa, crianças, que era o certo a ser feito. Nós devemos todo o tempo, em todas as decisões que nós formos tomar, consultar a Deus. E Ele responde. Por quê? Porque Ele nunca abandona aquele que questiona. Ele nunca nos deixa sem respostas. É nosso dever agradar a Deus. Por isso é importante nós sabermos o que Ele deseja para nós. Precisamos saber a sua vontade antes de fazer qualquer pedido, porque somente Ele sabe o que é melhor para nós. Deus nos ama. Deus nos ama. Ele nos prometeu um lugar maravilhoso e estaremos com Ele. Mesmo nós pecando, ainda assim, crianças, Ele nos ama. Deus é puro amor. E esse amor, a prova desse amor, foi que Ele enviou Jesus para morrer por nós na cruz. Que amor é esse, crianças? Não é verdade? Um lindo amor que Ele tem por nós. E quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida.
nós nos tornamos limpos do pecado e prontos para frutificar, crianças. Sim, como uma árvore, frutificaremos. Estamos prontos para frutificar. E muitos o conhecerão através de você falando dele. Saul ganhou uma linda coroa. E você também. Você ganhou a coroa da vida. E ainda pode ganhar muito mais. Vocês sabiam que existem 5 coroas celestiais que vocês podem ganhar? Pois é, deixa eu apresentar para vocês essas 5 coroas, crianças. São verdadeiros presentes que Deus pode nos dar. Bom, nós temos a coroa incorruptível. Essa coroa, crianças, ela dura para sempre. É a coroa do crente fiel e obediente. Vamos lá, aqui está. O crente fiel e obediente ganha uma coroa incorruptível. Temos também a coroa da alegria. Essa coroa é a coroa do vencedor, do ganhador de almas. Você vai frutificar. Frutificando, você pode ganhar almas. Tem também a coroa que você já conhece, a coroa da vida. É a coroa do corajoso nas provas, aquele que é aprovado mesmo diante de todas as dificuldades que encontra. Essa você não pode perder. Cuide para que você não perca o que você já tem, que é a sua coroa, a coroa da vida, a que você recebeu quando você aceitou Jesus. Essa você precisa manter em obediência e fidelidade a Deus. E tem também, crianças, a coroa da glória. Essa coroa vocês podem conseguir, vocês podem conquistar, mas é mais comum que pastores a conquistem, né? Porque aquelas pessoas que inspiram Deus na vida de outras pessoas e que são mentores espirituais, os pastores, esses podem ganhar essa coroa. Se você quiser ser um pastor, um missionário, um inspirador de Deus na vida das pessoas, você pode ganhar esta coroa. E também temos a coroa da justiça. Essa é a coroa de todo aquele que ama a Jesus e a sua vinda. Jesus está voltando. Ele está voltando para nos buscar e nos levar para aquele lugar maravilhoso, o lugar da promessa, para estarmos próximos dele e de Deus e também de todos aqueles que nós amamos. Então, estejam prontos. Se você tem o desejo do seu coração de ganhar estas coroas, você pode. É só você buscar cada uma delas. A vida com Deus é assim. Nós buscamos e recebemos. Deus vai ensinar para vocês, vai mostrar para vocês o exato caminho que vocês têm que andar. E vocês precisam somente escutar a Ele. E lembrem-se, Deus tem o melhor para cada um de vocês. O nosso coração é enganoso, mas quando nós oramos e pedimos a Deus que seja feita a vontade dEle na nossa vida, nós seremos muito mais felizes. Amém, crianças? Essa foi a nossa história de hoje. Que vocês tenham guardado no coração de vocês que Deus nos ama de forma única e que Ele pode nos dar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade e que só Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Vamos orar? Amado Deus, Senhor, muito obrigada, Pai, por cada palavra que o Senhor nos permitiu aprender neste dia. Senhor, que nós possamos todos os dias nos familiarizar com a sua palavra, que nós possamos seguir os seus mandamentos, que nós possamos obedecer, Pai, e que nós sejamos fiéis a Ti.
Senhor, nós sabemos que só o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então, que seja feita a sua vontade na nossa vida. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, fiquem com Deus. Tenham uma semana maravilhosa com Deus bem pertinho de vocês. Amém? Um beijo no coração de vocês.